Graça e paz, irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Você está feliz por estar aqui conosco? Diga amém. Eu estou muito alegre, graças ao Senhor, pelo privilégio que Ele nos tem dado de nos reunirmos como igreja, como seu povo, para adorá-lo, para cultuá-lo. É muito bom, realmente é muito bom e agradável que o povo de Deus se reúna, se encontre para celebrar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor e reconhecê-lo como Deus e como Senhor das nossas vidas. E você sabe que nesse mês de fevereiro, nós como igreja estamos tratando do tema da piedade cristã. O interesse é motivar você, motivar a igreja do Senhor a cultivar uma vida cristã, uma vida piedosa diante de Deus e diante do mundo. A piedade é o exercício de uma vida cristã devotada ao Senhor, vivida no altar de Deus, com o altar do nosso coração sempre ardendo em chamas para Deus, vivendo uma vida cristã piedosa, vigorosa, viva espiritualmente. Porque nós temos vivido um tempo, queridos irmãos, de muita religiosidade e pouca piedade. Nós não podemos confundir religiosidade com piedade. Religiosidade é uma capa, é uma aparência, é externo, é vocabulário, é forma de vestir. Espiritualidade e piedade não, é vida interna, é vida do coração, é vida da alma, é vida do nosso ser com relação a Deus. Religiosidade muda alguns hábitos, muda alguns clichês, muda a nossa linguagem. A espiritualidade, a verdadeira piedade muda o nosso interior, o nosso coração e por extensão a nossa vida por inteiro. E hoje eu quero convidar meus irmãos a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos abri-la na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, a seu filho na fé Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. Como você está sentado, mas em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7, parte B, e o versículo 8. Escute ou leia no seu texto sagrado. Diz o apóstolo ao seu jovem filho na fé, pastor de Éfeso: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Você quer ler comigo? Leia comigo, vamos lá. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Louvado seja Deus. Domingo passado nós pregamos, baseado em Tito capítulo 2, nós pregamos sobre a epifania da graça, ou a manifestação da graça de Deus, quando o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos educando, nos transformando, para que nós possamos viver neste mundo de modo sensato, justo e piedosamente. O propósito do poder da graça de Deus manifestada nesse mundo é este: é transformar um povo, é transformar uma nação, é transformar uma raça, é transformar
um povo para que esse povo seja de fato de propriedade exclusiva de Deus. E ele descreve muito bem como deve ser esse andar. É um andar sensato, é um andar justo, mas aí completa, é um andar piedoso. Esse deve ser o modo como nós devemos descrever a maneira de um crente viver no mundo. O estilo de vida de um crente no mundo deve ser caracterizado pela piedade cristã. E na mensagem de hoje, eu quero falar sobre 3 coisas. Primeiro é tentar dizer aos irmãos de modo concreto o que é piedade. Segundo, falar sobre os benefícios da piedade na vida cristã. E depois, as exigências da piedade na vida cristã. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, escrevendo a Timóteo, ele dá uma ordem explícita a seu jovem discípulo: exercite-se na piedade. Quando a gente lê o texto, a gente compreende claramente que ele está usando a linguagem dos esportes. Ele está fazendo um contraste entre os exercícios físicos e os exercícios espirituais que conduzem à piedade. E aí diz a Timóteo: se exercite espiritualmente. Nós vivemos uma época em que a nossa geração valoriza muito o exercício físico, e ele é importante, nós vamos ver sobre isso. Mas nós vivemos uma época em que esses exercícios físicos ultrapassam simplesmente o cuidado do corpo, o cultivo da saúde. Nós vemos que há em nossos dias uma verdadeira obsessão pela beleza, pela estética, pela aparência. Há pessoas que estão, muitas vezes, a maioria das pessoas estão obcecadas em tornear, em produzir, em esculpir o corpo físico para aparentar jovem, para aparentar belo, para aparentar atraente. Há um verdadeiro culto do corpo. Nenhuma geração da história humana hipervalorizou tanto o corpo como a nossa geração. E é claro que a Bíblia não é contra o cuidado do corpo, muito pelo contrário. A Bíblia deixa bem claro que nós somos templos do Espírito Santo e que o crente tem que cuidar do seu corpo, porque ele é morada de Deus. Não há na Bíblia um olhar negativo com respeito ao corpo, como se o corpo fosse por si mal e a alma boa. Não é isso. O corpo e espírito constituem uma unidade só, o ser humano em sua integralidade. Portanto, o corpo na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, é algo sagrado, e nós temos que cuidar da nossa saúde, praticando exercícios, tomando os remédios que precisam ser tomados, nos alimentando bem, dormindo bem, porque afinal de contas, em nós habita não apenas o nosso espírito, mas também o Espírito Santo de Deus. Porém, não é isso que acontece nos nossos dias. O que acontece nos nossos dias é um verdadeiro culto ao próprio corpo humano. Há pessoas que são extremamente capazes de fazer qualquer coisa, tomam remédios, anabolizantes, sacrificam a própria saúde para parecer belos, para esculpir o corpo, para mostrar-se forte, e até sacrificam a própria integridade para ter músculos físicos. É uma geração que tem muita massa muscular, mas não tem nenhuma massa espiritual. É uma geração que tem muita densidade muscular, mas que tem uma densidade espiritual mínima, ínfima e sem significado. Paulo está dizendo a Timóteo, se exercite pessoalmente na piedade, pratique exercícios espirituais que levam você a
trabalhar, a cultivar, a moldar a sua alma à semelhança de Jesus, até que você se torne um cristão maduro, espiritual, capaz de fazer toda sorte de bens. E aí ele lança um contraste, porque o exercício físico tem algum valor, mas o espiritual tem muito mais valor. Não é que Paulo estivesse desprezando os exercícios físicos, não é que ele desse pouco valor, nenhuma importância ao cuidado do corpo. Ele está se referindo aqui aos exercícios físicos praticados no sistema de educação grego chamado paideia. Na paideia, o jovem até os 18 anos aprendia retórica, gramática, filosofia, aritmética e a educação física. Cada cidade do mundo greco-romano tinha os seus ginásios, e nesses ginásios os jovens se dedicavam às atividades físicas, aos exercícios físicos, aos combates físicos, e o jovem tinha que se dedicar, tinha que se sacrificar para poder se constituir no chamado um homem aprovado, a fim de que ele pudesse não só ser capaz de ser um homem público, mas também ser chamado e à guerra. O problema é que, no contexto do mundo greco-romano, esses estádios ou esses ginásios, onde se exercia esses exercícios, essas atividades físicas, era um verdadeiro antro da homossexualidade. Os jovens iam a esses ginásios e eles treinavam praticamente seminus. Naquela época o homem não usava short, nem calção e nem calça comprida, eram aqueles vestidões, por baixo era apenas uma calçola. E aí, para poder jogar, para poder correr, para poder se movimentar, praticar exercício, eles ficavam praticamente nus. E aí, esses ginásios eram verdadeiros antros, incentivadores da homossexualidade. Paulo está olhando para esse cenário quando diz: os exercícios físicos têm algum valor, mas os espirituais têm um valor, promete benefícios não só para essa vida, mas também para a eternidade. Primeiro, o que é piedade? O que é piedade na Bíblia Sagrada? A palavra piedade aparece na Bíblia apenas 15 vezes. E das 15 vezes, 13 vezes é apenas nas cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E o sentido básico de piedade é sempre temor, reverência e respeito a Deus. Em outras palavras, viver uma vida piedosa é andar com Deus. A semelhança de Enoque, no Antigo Testamento, que foi um homem que andou em tanta sintonia com Deus, que Deus o tomou para si. Enoque era um homem que tinha uma vida devotada ao Senhor, era um homem que se devotou tanto a Deus, Deus era o centro de sua vida, e que Deus o tomou para si. A devoção de Enoque não era apenas aquele nosso momento devocional que nós fazemos, e que muitas vezes a gente incentiva as pessoas a fazer, e é certo, nós temos que fazer nosso momento devocional, mas a devoção de Enoque e uma vida piedosa transcende a ideia de um mero momento devocional no final do dia. A vida piedosa envolve uma vida totalmente devotada a Deus, entregue a Deus, que considera Deus em todos os seus caminhos. Por exemplo, em todas as decisões da nossa vida: com quem casar, o que ser na vida, onde morar, as decisões mais simples da vida, as decisões mais complexas da vida, são sempre colocadas no altar de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que anda com Deus, anda como se fosse sempre andando com Deus ali ao seu lado. A piedade é uma vida centrada em Deus, é um estilo de vida em que Deus não é
aquele ser lá distante, em que a gente fala com Ele de vez em quando. Não, é um estilo de vida em que Deus é aquele que caminha conosco, é aquele que anda conosco. Não é a última pessoa a ser considerada, não é aquele que recebe a última parte do meu dia, aquele que recebe a última parte do meu dinheiro, aquele que recebe o último momento da minha vida, um pedacinho do meu coração. Não. A piedade é viver de tal maneira que Deus seja o centro da nossa existência, é ter uma vida no altar do Senhor, é ter uma vida cujo altar está sempre aceso para Deus, é viver sintonizado com Ele. A piedade é exatamente o oposto de impiedade, e a impiedade é uma completa desconexão com Deus. O crente é uma pessoa que tem uma conexão com Deus, o crente é uma pessoa que tem um negócio com Deus, o crente é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, porque não tem nada que o impeça, o céu está aberto, não há nenhuma barreira entre nós e Ele, tudo está aberto diante de nós, porque a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote, Jesus, entrou no céu, fez o sacrifício por nós, e agora está intercedendo por nós. Piedade é viver neste mundo, na presença de Deus, não é só na igreja. Você pensa que você está na presença de Deus só porque você entrou aqui no templo? Tem gente que pensa, olha menino, te aquieta, você está na presença de Deus. Olha menino, olha marido, presta atenção, você está na presença de Deus. Meu irmão, quando você está na sua casa, você está na presença de Deus. Minha irmã, quando você está no seu trabalho, você está na presença de Deus. Meu irmão, quando você está dirigindo seu carro, você está na presença de Deus. Meu irmão, não tem lugar nenhum que você possa dizer assim, eu não estou na presença de Deus. A diferença é que aqui nós estamos num ambiente de celebração coletiva, mas Deus habita os céus e a terra, e não há um lugar onde eu pise, que Deus não possa estar presente, que eu possa dizer assim, aqui Deus não está, aqui eu posso fazer o que eu quiser, ser o que eu quiser, e aqui eu vou estar num lugar distante de Deus. Não é possível tal coisa. Viver piedosamente é viver como se estivéssemos sempre no templo de Deus, sempre no templo de Deus, comendo, deitando, dormindo, amando, estudando, trabalhando. Não tem uma área da nossa vida que a gente separa, esse é secular e essa é espiritual. Não. O cristão, tudo que ele faz deve ser espiritual, e tudo que ele faz deve trazer glória ao seu Deus. Piedade cristã é vida centrada em Deus, que conduz ou que resulta num caráter santo, resulta numa vida agradável a Deus, numa vida em que Deus olha do céu e diz assim, esse é o meu filho amado, aquela é minha filha amada, em quem eu me comprazo, porque era isso que ele dizia de seu filho Jesus, e também deseja dizer o mesmo de mim. Ele deseja olhar do céu e olhar para mim lá em minha casa, em meu trabalho, na minha relação com os meus filhos, com os meus funcionários, ou com o meu patrão, ou com meus colegas, ou com os meus vizinhos, ou com quem quer que seja, e dizer, ali está uma pessoa em quem eu me agrado. Nós não podemos fazer uma separação entre o que é espiritual e o que não é espiritual, porque o crente não existe essa separação, porque ele está sempre na presença de Deus, onde quer que ele vá, o que quer que ele faça, ele é chamado a fazer tudo para a glória de Deus e para ser agradável a Ele. É por isso que Paulo disse em Romanos, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, e não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente de vocês, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Piedade é uma vida centrada em Deus, em que todas as esferas da nossa vida devem ser agradáveis a Ele. Até aquela hora, irmã, você está lavando louça,
até na hora de lavar a louça, até na hora de apanhar o cisco da sala, até na hora de capinar o quintal. Todas as áreas da nossa vida, todas as esferas da existência do crente tem que produzir louvor a Deus. Isso é viver uma vida piedosa. Não é piedosa apenas na igreja, não é piedosa apenas no sentido devocional, mas é andar sempre na presença de Deus. Como disse um certo homem de Deus, um escritor cristão, disse: piedade é uma cultura da vida interior, de santidade diante de Deus e para Deus, que por sua vez se aplica em todas as outras esferas da vida prática. Piedade consiste de oração junto ao trono, estudo de sua palavra e sua presença, e a manutenção da vida de Deus em nossas almas, que afeta toda a nossa maneira de viver. Religião é uma coisa de templo, é uma coisa lá da igreja. Piedade é uma coisa da vida, todo dia, toda hora, 24 horas. Religião é uma coisa externa, muda a linguagem, a roupa, mas o evangelho e a verdadeira piedade muda o coração, o ser da gente por inteiro, porque diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em segundo lugar, quais são as exigências de uma vida piedosa? Quais são as exigências? O que é que temos que fazer? Quando o apóstolo Paulo traça esse contraste entre os exercícios físicos e os exercícios espirituais, aquele que tem um pouco proveito e este que tem um proveito muito mais amplo, ele está chamando a nossa atenção para três coisas. A primeira é que, assim como um jovem naquele mundo antigo ia ao ginásio e treinava e se esforçava para poder malhar o corpo, cuidar do corpo e se preparar para possivelmente uma batalha, assim também é o crente. Não existe piedade sem esforço, não existe piedade sem intenção. É por isso que Paulo ordena ao jovem Timóteo: exercite-se, porque a piedade não é algo automático, não acontece automaticamente. Eu aceitei Jesus, agora eu coloco no piloto automático e vai dar tudo certo. Não, exercite-se, pelo poder da graça de Deus. Nós, eu e vocês, temos que envidar todos os esforços para construirmos uma vida piedosa. Não vai acontecer de graça, sem esforço, sem intenção, sem dedicação da nossa parte. Em segundo lugar, assim como o jovem atleta da época se desvencilhava de todo e qualquer obstáculo e do próprio excesso de peso para poder correr livremente, para poder levantar pesos, para poder ganhar as batalhas, nós também precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos impede de construir uma vida piedosa. É interessante o treinamento de um atleta até hoje. Um atleta de alto rendimento, meus irmãos, ele sofre demais. Sofre demais. Uma grama a mais no corpo dele já é uma preocupação. Mantém uma dieta rígida, excessiva, para manter aquele peso exato. Dorme o tanto de tempo, treina o tanto de tempo, para poder atingir aquele nível e aquela capacidade de rendimento. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção que na vida espiritual nós não podemos oferecer menos. Nós não podemos oferecer menos para o Senhor. Nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos impede de ter uma vida piedosa, uma vida espiritual. Por exemplo, o que está impedindo você de fazer esse momento devocional todos os dias? Só para começar, uma coisa muito simples. A maioria de nós aqui, eu tenho certeza, tem muita dificuldade de ter um momento com Deus. É ou não é? A maioria de nós, a gente diz assim: essa semana eu vou fazer meu momento com Deus
aconteça o que acontecer. Começa na segunda, chega na terça, na quarta já foi, desistiu. Na hora teve que fazer uma coisa, apareceu algum problema, e aí você estava muito cansado, não deu tempo, estava muito cansado, dormiu antes, ou marcou para de manhã e terminou dormindo demais. Mas quando ele nos compara com esse atleta, ele diz que o atleta cristão, que o crente tem que fazer esforço. Pastor, mas eu estou sempre cansado e com sono. Deus não vai aceitar a minha oração cansado com sono. Ele não vai aceitar a sua oração se ela não acontecer nunca. Mas enquanto for fruto do seu esforço, da sua vontade de estar diante de Deus, vai ser aceitável. Pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Pois ore até ter vontade de orar. Pastor, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia. Leia até aprender a ler, até ter vontade de ler. Pastor, mas eu nunca pratiquei jejum, eu devo praticar, eu não quero praticar, não gosto de passar fome. Aprenda. Nós temos que aprender como atleta dos esportes, malhar a nossa alma, a malhar a nossa alma. Hoje, a maioria das pessoas são assim, são tão preocupadas com a gordura, quando aparece um pneuzinho assim, dessa finura aqui atrás, a pessoa fica louca, tem que ir na academia, começa a se submeter a um jejum, e aí está muito preocupado com gordura no corpo, e aquela coisa toda. Está certo, não é bom mesmo não. A gente vai engordando, vem as doenças sobre a gente. Aliás, eu vou ter que me submeter ao jejum e um regime logo também. Mas a gente não se preocupa com os pecados que vão se acumulando na alma. A pessoa vai cometer pecado na vida da gente, é que nem gordura, viu? Pecados na vida da gente é que nem gordura que vai se acumulando. Não vejo ninguém preocupado, o pessoal mais preocupado com gordura no corpo, que pecado na alma. Mentira, vaidade, orgulho, narcisismo. É mais preocupado com gordura no corpo do que com as mazelas da alma. Isso está muito enganado, está muito ruim, está muito equivocado, irmãos. Nós como crentes precisamos envidar todos os esforços para malhar a nossa alma, tanto quanto deveríamos malhar o nosso corpo. Em terceiro lugar, Paulo, quando faz esse contraste, ele está dizendo que assim como os jovens se esforçavam tendo em mira um alvo, uma habilidade superior com o arremesso do disco, vencer uma luta, ganhar uma batalha, nós também devemos ter em mira aquilo que Deus espera de nós. Nós deveríamos nos incomodar, porque o que Deus quer de nós é que nós vivamos uma vida espiritual saudável e plena de vigor espiritual. Como disse, há muita gente com muita massa muscular, física, mas a massa espiritual desse tamanho e às vezes a cerebral muito menor. Infelizmente, somos uma geração que cultua o corpo com mente vazia e alma sem Deus, alma sem Jesus. Não, o apóstolo Paulo, reitero, ele não está dizendo que eu tenho que escolher o exercício físico ou o exercício espiritual. Não, eu posso cuidar do corpo, eu devo cuidar do corpo, mas eu não posso, em hipótese alguma, descuidar da minha alma. Por isso ele diz ao jovem: exercite-se espiritualmente, para ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual cheia de vigor, uma vida espiritual livre de pecados, uma vida espiritual consagrada, uma vida espiritual liberta, uma vida espiritual animada, uma vida espiritual cheia de saúde. Há muitas pessoas que têm muita saúde no corpo, força física, mas a vida espiritual é fraquinho que só choque de lanterna. Espiritualmente falando, é fraco, o diabo não precisa nem mandar a tentação, só um sopro já derruba. É forte fisicamente,
mas não tem fibra espiritual, não tem maturidade espiritual, não tem integridade espiritual, não tem profundidade espiritual, não tem músculos espirituais, não ora, não estuda a palavra, não jejuma, não medita na palavra, não testemunha. Aí, uma alma fraca, anêmica, sem vida espiritual. Que Deus tenha piedade de nós, da nossa vida, meus irmãos. Em último lugar, os benefícios dos exercícios espirituais que conduzem à piedade. Quando o apóstolo Paulo contrasta, e ao mesmo tempo no movimento de comparação entre o atleta cristão, o atleta mundano e o atleta cristão, ele está fazendo um contraste aí entre os valores. Ele diz que o exercício físico tem algum valor, mas os exercícios espirituais que conduzem à piedade têm valor para tudo, pois promete benefícios não apenas para esta vida, mas também para a vida futura. Ele está mostrando primeiro que os exercícios físicos têm um valor transitório, limitado. Por quê? Porque cuidar do corpo é importante, é muito bom, é necessário, mas nós estamos cuidando daquilo que vai se acabar. E com o passar dos anos, vai se acabar também. Por mais que a gente cuide, a gente cuida, mas não tem jeito. Chegar um momento em que ele vai definhando. Quando a gente tinha 10 anos era uma energia, 20 anos outra energia, quando tinha 30 anos outra energia, depois dos 40 a coisa começa a degringolar, os 50 quando se acorda para se levantar, é a dificuldade maior do mundo, chega os 60 só um guindaste para levantar, os 70 e só Deus na causa. Vai definhando. Cuidar do corpo é cuidar de algo que está morrendo. Algumas irmãs se identificaram aí com o negócio de se acalcar e não conseguir levantar. Cuidar do corpo é um cuidado necessário, mas quase inútil no final, porque a gente está cuidando de algo que vai morrer, vai se acabar. Mas cuidar da alma, estamos cuidando de algo que é eterno. Cuidar do nosso coração, da nossa vida interior. Paulo diz que o melhor que os exercícios físicos fazem é promover a saúde, o vigor, a beleza física, mas depois disso, mais nada. Basta você ir olhar no cemitério alguém que morreu, um homem saradão e um homem velhinho, criquilhado, está tudo na mesma coisa, só pó, depois de algum tempo. Só pó. Mas aqueles que compreenderam que os exercícios espirituais vão além. A esfera dos exercícios físicos é de proveito restrito, porque ele fica aqui, os benefícios ficam aqui. Mas a esfera dos benefícios dos exercícios espirituais, ele diz, atinge 2 momentos da nossa vida. Não apenas nesta vida, mas também na vida que do porvir. Como assim, pastor? Como assim? Os benefícios nesta vida é o quê? Se eu cuidar da minha alma, da minha fé, nutrir o meu coração, viver uma vida piedosa, que benefício eu vou ter? Primeiro, uma vida espiritual vigorosa, uma vida espiritual cheia do poder de Deus, uma vida espiritual cheia de ânimo, uma vida espiritual cheia da graça de Deus, uma vida espiritual animada, uma vida espiritual que de fato tem saúde espiritual. Saúde espiritual. No fim, o que ele está dizendo é que, em essência, o conceito de que ele dá, os exercícios espirituais trazem comunhão com Deus, e uma consciência cada vez mais de que nós andamos na presença de Deus. Como é bom, irmãos,
a gente contemplar a face do Senhor em oração, como é bom a gente conhecê-lo em sua palavra, como é animador a gente separar uma manhã, um dia para jejuar, como é bom a gente malhar essa nossa alma, esse nosso coração, através dos exercícios espirituais, e crescer, e ter mais sentido na nossa vida, e ter mais alegria interior, e ter mais propósito de vida, e ter mais paz para a nossa alma, e ter mais consciência do amor de Deus. Isso não tem preço, academia nenhuma nos dá. Promete benefícios para esta vida. E se você quer viver uma vida cristã, espiritual, cheia do poder de Deus, comece a malhar. Não na academia, mas no altar da graça. Se exercite com muita oração, se exercite com a palavra de Deus, com a santidade. Jejue pelo menos uma vez por semana. Comece a se disciplinar. Você se disciplina para cuidar do seu corpo, faça muito mais para cuidar da sua alma, porque isso traz recompensas para uma vida saudável, cheia de alegria. Não adianta ter saúde física para dar e vender e não ter saúde espiritual nem para você. A maioria de nós não testemunha de Jesus para ninguém, boa parte da nossa vida, porque a gente não tem ânimo espiritual. Mas Paulo diz também que os benefícios da piedade são também para a eternidade. Ele diz, não apenas nesta vida, mas também na futura. Do que é que ele está falando? Ele está dizendo que se eu for levar uma vida piedosa, eu vou merecer o céu? Não. O céu é graça de Deus. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, ponto final. Mas um crente que vive na presença de Deus, um crente que anda com Deus, como Enoque andou com Deus, ele é alguém que já está acostumado com Deus, é alguém que está habituado a Deus, é alguém que já tem prazer em Deus, e quando chegar no céu, o céu não vai ser estranho para ele, a eternidade não vai lhe ser estranha, porque ele já vivia com Deus, ele já tinha vida eterna em seu coração, já cultivava uma vida espiritual em seu ser. Meus irmãos, a vida eterna não é algo que começa na eternidade, ela começa no momento em que nós confessamos a Cristo, que o recebemos como Senhor da nossa vida, começa ali. E é a partir daí que nós devemos desempenhar a nossa salvação com temor e tremor, vivendo em sua santa presença, andando em santidade de vida, fitando a sua face. Por isso que Paulo diz que a piedade tem valor para tudo, porque traz benefícios, promete benefícios para essa vida, nos dando uma vida espiritual saudável, e para a vida futura, nos fazendo definitivamente nos acostumar com a presença de Deus e nos preparar para o céu. Mas principalmente, para nos fazer enfrentar a morte e as dificuldades da vida com muito mais esperança. Entenda, religião não prepara a gente para a eternidade, é só uma vida com Jesus é que nos prepara. Religião não prepara a gente para enfrentar problemas na nossa vida, é só uma vida piedosa de verdade que nos prepara. A gente vê muitas vezes irmãos passando por dificuldades, reclamando, murmurando, totalmente deprimidos, arrasados porque passam problemas. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê os crentes passando por perseguições, mortes, e Paulo dizendo, alegrai-vos no Senhor. A lógica está errada. Por quê? Porque eram pessoas que tinham vida interna, vida com Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar, já passei do tempo, mas para dizer para você que esse é o meu desafio, esse é o seu desafio nessa noite. Você e eu somos conclamados pelo Senhor, somos chamados
a vivermos, a sairmos daquela porta a partir desta noite e cultivarmos exercícios espirituais, malharmos a nossa alma na presença do Senhor. Se incomode com a falta de espiritualidade da sua alma, se incomode com a frieza do seu coração, se incomode porque você está orando pouco, se incomode porque você não tem prazer na palavra, se incomode porque está faltando mais vida interior. Paulo disse a Timóteo: meu filho, se exercite, pratique a oração, pratique a palavra, pratique o jejum, pratique a santidade. E para ajudar você, a partir de hoje, a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos começar 40 dias de oração e jejum pelo Brasil, por esse momento difícil que o nosso país está enfrentando, por esse momento difícil que vamos enfrentar, que é o período das eleições, por nossas famílias. E cada família, cada irmão da igreja vai receber um livrinho desse. Você não vai pagar não, dessa vez você vai receber de graça. São 40 reflexões que você vai ler com a sua Bíblia Sagrada todos os dias, separando um momento do seu dia, de preferência para fazer seu culto doméstico com sua família, com seus filhos, para treiná-los também a se acostumar com a piedade. Durante 40 dias nós vamos orar e vamos jejuar. Os que puderem, pelo menos uma vez por semana, meio-dia, comece meio-dia. Aqueles que não têm o hábito, os que já têm o hábito, pelo menos 12 horas. Não vale jejuar de 6 da noite até 6 da manhã não, porque aí está a maior parte dormindo. Não vale jejuar. A irmã disse assim: pastor, eu jejuo toda noite. Que hora, irmã? 10 da noite a 6 da manhã. Aí esse jejum aí não serve. Vamos orar, vamos treinar o nosso coração, vamos exercitar a nossa alma, porque é isso que Jesus espera de mim e de você também. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos reunidos na Tua presença e queremos pedir perdão por nossos pecados, pedir perdão porque nós temos a convicção de que nós precisamos nos exercitar na piedade, na oração, na prática da santidade. Nós precisamos cultivar uma vida piedosa diante do Senhor e viver na Tua presença. Perdoa as nossas negligências, nossas fraquezas, e nos faz Te conhecer mais e mais e andar contigo todos os dias. Eu oro por mim, ó Deus, por Tua amada igreja, o povo a quem o Senhor ama, o povo que o Senhor comprou com Teu sangue. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos venham à frente.